ouvidos achei-la numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Boa noite, queridos irmãos. Vamos agradecendo a Deus e a equipe espiritual da Casa de Irmã Lina por mais esse encontro. Que possamos abrir os nossos corações em gratidão e amor. O amor que é o maior sentimento que nos liga a tudo e a todos. Sua prática torna nossas vidas mais felizes. Contamos generosamente com o auxílio de todas as fraternidades, para que nesse momento possamos formar um lindo feixe de luz em favor de toda a humanidade, de todos os lares, em favor de nossos irmãos desencarnados e de todos aqueles que necessitam de um auxílio neste momento. Agradecemos a Deus pela presente encarnação e por essa grande oportunidade de aprendizado. Juntos e carinhosamente vamos envolvendo a nossa companheira Marilena, que nos trará o Evangelho da noite. Graças a Deus. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês, todos nós amparados pela espiritualidade maior. Vamos agradecendo a presença em nossas casas dos mentores e de todos os irmãos do plano espiritual por eles trazidos. Que sejam todos bem-vindos. Nosso tema para esta noite é o homem novo. E vamos nos basear nos ensinamentos de Paulo de Tarso contidos em sua epístola aos Efésios. Trazendo um pouco da história dessa carta. A Epístola aos Efésios distingue-se entre os escritos do Novo Testamento pelo tom especialmente elevado e solene. As opiniões dos estudiosos dos textos bíblicos se dividem com relação a essa epístola. Alguns acreditam que tenha sido escrita por Paulo, e outros dizem que ela difere muito do estilo de escrever dele e que deve ter sido escrita por um dos seus auxiliares,
naturalmente supervisionada por ele. Todos acreditam que essa carta foi escrita provavelmente durante a sua prisão em Roma, aproximadamente 61 anos depois do nascimento de Cristo. Um registro. Paulo nasceu entre 3 e 8 anos após a crucificação. Paulo escreve em outras epístolas sobre os problemas concretos que surgiam em uma ou outra igreja, enquanto que nessa sua epístola aos Efésios, ele compartilha as ideias e sentimentos elevados com os quais Deus o iluminou. É muito provável que essa carta tenha sido escrita não somente aos Efésios, mas também a outras igrejas da Ásia Menor que foram fundadas por ele anteriormente em suas viagens missionárias, como um documento resumindo a conduta a ser adotada pelos cristãos. Por esse motivo, a epístola aos Efésios deve ser vista como uma epístola de caráter geral e não particular. Em alguns manuscritos antigos dessa carta, falta a palavra Éfeso, conforme se pode constatar fazendo uma pesquisa mais cuidadosa sobre o assunto. Éfeso era uma cidade da Ásia Menor e hoje ela se encontra na Turquia. Vale muito ler essa carta em sua íntegra. Eu vou fazer um pequeno resumo de seu conteúdo. Paulo escreve um hino de louvor à providência de Deus. Mostra a nossa herança celeste em Cristo. Conta sobre a salvação pela graça de Cristo. Fala sobre pagãos e judeus reunidos pela cruz de Cristo. Discorre sobre a salvação dos gentios. Ensina a orar para compreender o amor de Jesus Cristo. Ensina o caminho da caridade e mostra a necessidade de fugirmos da impureza. Resume o proceder dos filhos de Deus. Fala sobre prudência e sobriedade. Aponta deveres dos filhos e dos pais, dos servos e dos patrões. E no seu capítulo 4, exorta os cristãos a levar uma vida digna, com humildade e amabilidade. Discorre sobre o exercício das virtudes. Aponta o caminho da reforma interior, pedindo a transformação do homem velho em um homem novo, justamente o nosso tema de hoje. E o seu capítulo 6 é o encerramento dessa epístola tão importante para todos nós. Ele encerra numa bonita imagem literária onde desenvolve o tema da armadura de Deus, isto é, da proteção. O cinto da verdade, ou seja, do conhecimento. Fala da couraça da justiça, que significa equilíbrio com misericórdia. E os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Diz: empunhar o escudo da fé é fundamental para todo cristão que enfrentará as dificuldades do caminho consciente e seguro nessa armadura de Deus. Complementa Paulo: a oração e a vigilância devem sempre estar presentes no espírito. Comentemos. A vida perde o seu sentido, a sua significação, a sua razão de ser, quando o homem se afasta da compreensão espiritual, buscando no mundo material a única explicação das coisas. O chamado homem prático dos nossos dias, inteiramente imerso nos problemas imediatos, funciona como uma máquina. Se em meio desse funcionamento inconsciente a que se entrega alguma desgraça lhe ocorrer, os horizontes se fecharão ao seu redor. Nenhuma perspectiva lhe restará.
E é por isso que o homem prático, atingido por um golpe arrasador, muitas vezes recorre ao suicídio. Mas se o materialismo da vida prática é perigoso, também o é o materialismo teórico, intelectual, equivalente a uma cegueira mental que não permite ao homem divisar os contornos da realidade. O materialista intelectual, que se apoia numa doutrina filosófica negativa, sente-se forte para enfrentar o mundo, enquanto não lhe faltam as forças físicas e os recursos materiais da existência. Mas diante do desastre, do fracasso temporário, de uma mutilação moral ou física, essa ideia será facilmente eclipsada por outra, a do nada. Por outro lado, no reverso da medalha, a crendice do religiosismo comum não é menos perigosa que o materialismo. O homem que crê sem indagar, sem compreender nem querer compreender, apegado a crenças que lhe impuseram através da tradição, está sujeito às mesmas dolorosas surpresas daquele que não crê. A fé pela fé é tão insegura quanto o materialismo teórico intelectual. Tanto para a fé como para o materialismo teórico intelectual, a mente humana exige uma base racional. Fé cega e materialismo cego são frágeis como peças de vidro. Ambos podem quebrar-se com a maior facilidade ante os golpes da vida. Porque, nos dois casos, o homem está preso a um ponto de vista estreito, sem a visão global do processo da vida que lhe daria compreensão e coragem para enfrentar a luta em qualquer circunstância. E é por isso que Kardec escreveu em O Evangelho segundo o Espiritismo essa legenda de luz. Só é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as etapas da humanidade. É por isso que o Espiritismo insiste na necessidade do esclarecimento. Combatendo o materialismo com as próprias armas deste, isto é, através da observação e da experimentação científica, o Espiritismo combate, por outro lado, o religiosismo cego, a aceitação fanática de princípios religiosos. Não combate nenhuma religião, mas combate o fanatismo religioso. E nesse combate não usa jamais as armas da impiedade, porque suas armas são o esclarecimento através da pesquisa, do estudo e da exposição da verdade. É a missão do Espiritismo nesse período difícil da evolução terrena, nesse período difícil pelo qual estamos passando, ajudar o homem a se equilibrar na posição justa do espiritualismo esclarecido, para que o mundo seja melhor e mais belo. A Epístola aos Efésios indica que os aprendizes do Evangelho devem procurar levar uma vida simples e desprendida, vigiando os pensamentos e atos. Quando Paulo nos convida a uma transformação radical, deixarmos o homem velho e nos transformarmos em homem novo, nos envolve num clima de autorreflexão acerca das mudanças íntimas que se fazem necessárias ao nosso aprimoramento humano e espiritual. Leva-nos a pensar acerca desse anseio que parece se renovar em várias etapas de nossa existência. É um enorme desafio nos tornarmos uma nova criatura, assegurando dessa forma a nossa transformação e elevação psíquica e espiritual. Citando Emmanuel, no seu livro Vinha de Luz, capítulo 160, cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem vivas
vivas da zona mental, constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Então, nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos mostram o que realmente temos em mente. Paulo, no capítulo 5, no versículo 8 dessa carta em referência, nos diz: Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Essa é a recomendação dele. E Emmanuel encerra o capítulo citado nos dizendo: Os cristãos, todavia, são filhos da luz, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. Afasta as sombras sem alarde. Espalha alegrias e revelação crescentes. Semeia renovadas esperanças. Esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Agora, compartilhando. Na última sexta-feira, 19, eu já havia preparado a explanação para essa noite. Durante a reunião à distância da nossa Casa da Luz daquela noite, a minha mentora espiritual, através da psicografia, trouxe uma página que vou compartilhar com vocês, porque traz chamamentos para a nossa conduta que vem de encontro às normas apontadas por Paulo para que nos tornemos melhores cristãos. Por isso a estou inserindo nesse nosso encontro. Passaram-se séculos, mas continuamos sendo advertidos para nos tornarmos melhores. A mentora colocou como título de sua mensagem: Sou cristão. O que significa ser cristão? Não é apenas se dizer filho de Deus e irmão de Jesus. Ser cristão é muito mais que isso. É viver nos preceitos trazidos por Jesus em seu evangelho de luz, tão difundido e pouco vivido por cada um de nós. Muitas vezes trazemos na ponta da língua cada passagem do seu evangelho, mas somos incapazes de vivenciar no nosso dia a dia a sabedoria que fomos convidados a pôr em prática. Compartilhamos muitas situações em nossa vida, mas não compartilhamos o que o Evangelho de Jesus nos ensina no nosso mais profundo. Por quê? Porque somos capazes de exteriorizar e verbalizar suas palavras, mas ainda não as temos bem incluídas no nosso viver. Somos capazes de citar passagens, mas não somos capazes de vivê-las e aplicá-las quando chamados no convívio familiar. Somos muito omissos em aplicar esses ensinamentos quando nos convém continuar na nossa caminhada sem muito pensar no quanto seria necessário modificá-la em função da prática caridosa e fraterna com a qual nos deparamos todos os dias. Somos senhores de passarmos batidos por esses ensinamentos quando eles nos obrigam a pensar no quanto deveremos renunciar dos nossos bens e conforto para pô-los em prática efetiva em favor do mais próximo. Somos omissos em muitos sentidos quando se trata de abrir mão de privilégios em favor dos menos favorecidos. Somos capazes de fechar os olhos para que as imagens não atinjam o nosso interior ao nos depararmos com a necessidade do outro. O outro é o nosso irmão mais próximo, a quem Jesus nos alertou a amparar e amar no seu mandamento. Todos nós, um dia, tivemos necessidades inimagináveis do socorro amigo e caridoso. E hoje, ainda, somos bem capazes de não socorrer e não distribuir amor. Quanto aprendizado ainda teremos que assimilar para que vivamos apenas uma pequena porção do Evangelho de luz do Senhor. Como veem, amigos, os mentores espirituais estão sempre nos alertando e auxiliando. Que o nosso aprendizado desses meses
nos transforme em homens novos, fortalecidos na fé do Evangelho de Jesus. Que esses últimos meses criem alicerces seguros para a nossa caminhada até o final dessa nossa reencarnação. Vamos juntos vibrar por todos os nossos irmãos desencarnados, para que sejam amparados e direcionados para todos os tratamentos necessários. Vibramos também por todos os enfermos, hospitais, orfanatos, asilos, casa de detenções, pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, em seus lares, necessitando de um amparo, de uma sustentação, de um alívio para os vossos corações. Vibramos por todos os lares, todas as famílias que enfrentam com dificuldade esse momento atual, para que haja a esperança, a fé e o amparo dos nossos irmãos maiores. Vibramos ainda por todos os médicos, enfermeiros, por todos aqueles que estão carinhosamente trabalhando incansavelmente para passarmos mais rapidamente esse período. Vibramos ainda por todos aqueles que estudam por essa vacina. Vibramos também por todo o nosso planeta, pelo entendimento entre as nações, governantes, e vibramos com muito amor e muita luz pelo nosso Brasil, que o anjo Ismael possa estar amparando e sustentando para que sejam tomadas melhores decisões, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Agradecemos carinhosamente a todos que nos acompanharam na reunião da noite, amigos encarnados e desencarnados, e que possamos, ao longo dessa semana, nos lembrarmos do amor de Jesus por cada um de nós e seguirmos em frente, confiantes e felizes, até o nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus.